Bom dia, eu vou tentar ser o mais breve possível. Já há mais de um ano, eu creio que eu venho, né, me tratando no Hospital Federal da Lagoa, aonde eu procurei para fazer a cirurgia, né, seria de um mioma, né, que eu passei na ginecologia de mioma e a minha hérnia que eu teria operado alguns anos atrás no Hospital da Lagoa, hérnia vesícula, entendeu? Maravilhosamente eu fiz, mas que infelizmente ela voltou. E nessa história toda eu tenho um problema na veia aorta, tá? Eu tinha direito ao hospital da Marinha e meu pai, que era militar, ele faleceu, eu tinha 9 anos de idade e hoje em dia eu me conto com 49 anos, enfim. Eu estou viva primeiramente porque Deus quis e porque eu tinha direito a esse hospital. Só que por algum motivo fui desligada do hospital. Eu sempre deixei bem claro porque o que foi passado para mim, que meu problema era grave, que eu não poderia ter sido desligada. Então eu não sou autoridade para dizer o que pode e o que não pode. Eu tenho que só entender, obedecer, entender. Aqui fora, a dificuldade que eu estava tendo para fazer cirurgias, seja ela qual for. E sempre eu tenho que relatar que eu tinha direito, né? Que eu fiz essa cirurgia lá, porque, nossa, essa cirurgia é sua e você... E no hospital, eu deixei uma correção, desculpa, que eu quero fazer, que eu me tratei há alguns anos no hospital, que antigamente eu não tinha clínica da família, no Lincoln, em Santa Cruz. E o cardiologista, na época lá, falou para mim que eu tinha um problema grave, que era sério, e que eu tinha que ir na Marinha pedir para voltar, porque era muito grave. Foi o que ele me falou. Esse doutor, realmente, eu não tenho o nome dele, mas está lá no arquivo, tal, com certeza tem meu prontuário lá. E esse doutor da cardiologia, ele falou que se caso a Marinha negasse, eu poderia entrar com ação na justiça. Eu estou corrigindo isso porque não foi do Hospital da Lagoa que o médico me falou isso. Desse hospital lá atrás, há muitos anos. Aí tá, acabou que eu tinha que operar no hospital lá em Acari, e chegando lá, eu fiz risco cirúrgico, novamente a mesma história, que seria, então, na época, seria vesícula. Há muitos anos atrás eu trabalhava numa firma, que eu comecei a trabalhar pelo tribunal, depois eu fui parar em área de hospital. Enfim, e eles lá não fizeram a minha cirurgia, alegando que o que eu tinha era muito grave, que eu não tinha suporte, e passei pelo cardiologista. Quando eu fui passar pela pessoal da vascular, aí onde o médico, foi na época que o médico teria apertado, vamos supor que o médico apertou minha barriga assim, afundando, e eu dei um grito, e ele perguntou por que eu gritei. Eu falei para ele que doeu muito. Na época eu estava com 30 e tantos anos. Ele falou assim, aí ele falou, mas o que eu falo a senhora repete. Tipo, ele começou a dar a entender que eu estava falando, como se eu me senti isso. Aí eu comecei a chorar. Falei, doutor, não deixe meus filhos em casa, saio de madrugada para chegar aqui e inventar doença. Que até então já estava fazendo risco cirúrgico, só faltava a preliminar dele. Ele não liberou. Nisso eu saí chorando, entrei na sala do cardiologista e falei, doutor, o senhor acha que eu estou inventando, o que eu falei aqui para o senhor? Aí ele, por que a senhora está falando isso? Não, porque... Aí ele só simplesmente abaixou a cabeça e fez assim. Isso há muitos anos atrás. Fiz uma endoscopia lá na época. Eu ainda falei assim, depois desse passado por esse médico. Aí eu, vou procurar um canal de televisão, vou pedir ajuda, um programa, tal, tal. Aí fui na direção do hospital e falei porque, poxa vida, eu já tinha feito o risco cirúrgico. A empresa que eu estava trabalhando, óbvio, né? Eu estava aproveitando as minhas férias, tanto que depois eu fui dispensada. Ainda foi falado, mas já que você está doente, você está fazendo risco cirúrgico porque te mandou embora. Enfim, são essas histórias da minha vida. Nisso, realmente, eu comecei já a arrumar inimizade. Eu fui chamada depois disso para fazer uma endoscopia. Fiz essa endoscopia. Eu lembro que eu ainda falei, cheguei em casa, eu falei, gente, parece que botaram um formigueiro dentro de mim. Eu ainda brinquei, para que eu voltei para fazer essa endoscopia lá? Porque eu tô com uma caixa de marimbondo dentro de mim. Ai, algum zumbi no meu ouvido, fiquei muito mal em casa, certo? Eu era uma pessoa que minha pensão era na época de R$ 240, eu pagava 250 de aluguel, sabe? Eu não tinha como
ajuda no momento de marido, de ninguém, porque eu não tinha, eu tinha convivido com uma pessoa que não tinha dado certo e fiquei sozinha e desempregada. Passou, fui superar, aí fui parar na clínica da família. E também foi dito, você não era nem para estar aqui na clínica de família, a senhora era para estar se tratando, continuar lá, não sei por que tiraram a senhora do posto, que era distância pouca, mas enfim, que na época, aí como eu torno a dizer, aí eu falei assim, se a gente tiver que morrer, morre em qualquer lugar. Então, lá na clínica da família, de Santa Cruz, nas Pedrinhas, doutor Júlia, ele de princípio, ele, nossa, mas você operou no Marcílio Dias. Aí eu fui, peguei isso aqui que foi me dado lá na Marinha, eles me deram, isso aqui era um volume até, acredito que maior. Eu deixei na mão do doutor Júlio, eu tirei xerox, tudo que teria sido feito meu, e a Marinha, né, falou, mas por que tirou? Aí eu falei, olha, infelizmente, meu pai já é falecido, desde quando era criança, mas eu cheguei aqui no Rio em 89, e uma dor abdominal, e uma patroa minha me ajudando falou para minha mãe, corre, faz ela para ela ter direito ao hospital porque ela tem um problema e ninguém sabe o que é e tal. Tanto que quando eu fui no hospital da Nossa Senhora da Glória da Marinha para fazer um exame de vista, o médico, daqueles médicos bem antigos, o senhorzinho falou, ó, vai numa cirurgia que a senhora tem algo estranho que fica miando no seu, faz um sonzinho. Ele ainda brincou, tem um gatinho miando aí. Foi esse médico maravilhoso, onde quando eu entrei no Marcílio Dias, só saí de lá depois que me botaram pelo avesso. E na época, um dos médicos, doutor Adalberto, onde fala, e teve gente que até falou, ela só parece que ela anda com isso aí. Eu falei, não, justamente é uma prova que eu tenho do que eu fiz. E o doutor Adalberto, doutor Werneck, entre outros, que eu não recordo agora. Aí foi onde ele falou, você tem uma fístula na aorta, que você tem 3 meses de vida, pode ficar na mesa de cirurgia, tal. Aonde minha patroa assinou o papel para me fazer tal cirurgia, que eu era de menor. Depois daquilo, fui indo, aí depois morei com uma pessoa 10 anos, tive filho, nunca fui casada no papel, tá? Até então, na época, eu não trabalhava de carteira assinada, tive filho parta-fops, tive cesariana, ligadura. Aí o médico ainda falou, você depois de uns anos, você vai desenvolver problemas cardíacos, você pode vir desenvolver problemas cardíacos por causa dessa cirurgia. Foi onde eu passei a tomar remédio de pressão, que até então, que era dado não pelo cardiologista, era pelo posto. Então, eu estava tomando um que era muito forte, e é onde falaram, não, tem que ser um cardiologista que tem que lhe avaliar, não é um clínico, tem que ser aí é onde o cardiologista mudou, botou de 25, a atenolol, o tioclorazida, até então era isso. Mas, nos exames que eu fiz diversos por aí, de tomografia, de abdômen total e, como é que se diz, eu tenho, como é? Eu fiz aquele eu fiz com cateterismo, é o cateterismo que eu fiz quando eu trabalhava no Pedro II, bem antigo, que eu tive uma reação que segundo, como se eu tivesse tido uma convulsão, quase morri, porque foi contraste, sempre eu falava, poxa, mas eu fui na Marinha, eu não tive isso não. Aí eu tive alguma complicação que ligaram, e na época um companheiro meu teve que me buscar, ela não pode ir para casa sozinha, porque ela teve uma relação alérgica e tal. Sempre eu gravava que quando eu fiz, no outro dia não tive nada. Aí foi a mesma história da endoscopia. Fiz na Marinha, não tive nenhuma reação. Já lá no Acari tive essa reação que eu já falei. E agora, poucos dias atrás, quando eu fiz no Hospital da Lagoa, eu fiquei com a garganta que eu não aguentava engolir. E não aguentava engolir saliva, eu comentei com a enfermeira. Mas aí a doutora tinha me dado alta, porque eu já tinha ficado 13 dias no hospital. E dei entrada com uma dor aguda. Aguda, na verdade era isso. Foi uma dor aguda que eu tive. E não estava com quadro nem de febre, nem de infecção, nada. É uma dor que eu sentia, que a impressão que eu tinha que eu estava sofrendo, eu ainda falei, meu Deus, pedi para meus filhos. Aonde eu moro, eu passei no hospital, não tem como eu inventar, eu passei no hospital, esse aqui foi feito particular, aonde a técnica que fez falou, eu tô com pena da senhora porque tá muito grande esse cisto. Aí eu falei, como é que esse cisto aparece, meu Deus, de uma hora para outra? Aí tá, não sei explicar. O que o médico lá, um médico que me atendeu na emergência lá da Lagoa, um deles falou, olha, uma torção, tá? Até então teria sido isso. Só que da forma que a gente é examinada, a gente que é leiga, que não entende, você já tá
assim, já de mais de uma semana, correndo, como eu falei, Lourenço Jorge, Clínica de Família, UPA daqui de Santa... meu Deus, desculpa. Eu fui de Jacarepaguá e de Curicica, né, Clínica da Família. E bota soro, dá remédio. Cheguei a comprar remédio até para pedra no rins, que tudo parecia, porque era uma cólica junto com uma contração, e aquilo, né, porque juntou a hérnia que já está, olho nu já se vê que ela está alterada, ela já está, não sei falar, tem um nome que se dá. Só que quando eu fui lá na emergência, o médico ainda falou, ela tá preta, tá roxa. Eu falei, doutor, não... a pessoa que me atende, eu falei, preto ou roxa? Se eu olhar para minha barriga e ver preto ou roxa, eu já vou achar que eu tô, né? Dali eu fui já para aquela salinha de emergência, aonde dispensaram depois meu filho, e onde eu fui examinada, veio 3 médicos, aonde a forma, né, que eu fiquei, assim, traumatizada, porque eu já estava escaldada. As conduções, até o Uber que eu peguei da minha casa onde eu moro, que é muito longe, eu não tenho condições financeiras, até a Lagoa, parecia que eu estava tendo filho, ou que eu estava cheia de ponto, porque era uma dor insuportável, eu não conseguia falar, eu não conseguia andar, eu não conseguia me levantar da cama, me virar, eu não conseguia nada, e muito mal, às vezes, até respirar. Aí eu não sei explicar o porquê o que aconteceu. Aí eu ainda falo assim, se eu não tenho febre, eu não tenho infecção urinária, nada, então eu não sei o que é isso. Eu ainda falei, meu filho, pelo amor de Deus, liga o Salmo 91 no celular, porque eu tô sendo vítima de alguma bruxaria, porque é impossível, isso não é normal. Quando eu conseguia falar, e meus filhos me vendo, me contorcendo, como se eu estivesse agonizando. Quem me viu sabe que eu estava assim. Tanto que as pessoas pensavam, você operou? Como que você tá? Nisso, lá, como eu falei, conforme a médica tem que apertar a barriga, né? Que chega funda assim, em cima do negócio, por baixo, pelos lados, e pega aquilo, espreme assim, eu fui, sei lá onde, e voltei. Porque é uma coisa inexplicável, humanamente inexplicável. É muito, muito sofrimento, é muita dor. Tanto que eu fiquei depois assim, parecia uma criança, porque eu falava, meu, não aguento, é muita dor. Aquilo ali, eu fiquei ali, botaram o soro, né? Aí eu fiquei internada, fiquei naquele andar, no 7º andar da Lagoa. Depois eu fui pro 6º andar, não ia pro andar de ginecologia. Eu fiquei em lugares onde eu via pessoas já, aí, com esse problema de câncer, entre outros, de rins, de tudo que era problema, e vendo, né, pessoas agonizando, sofrendo, morrendo. Enfim, que é hospital? É hospital. Você não vai para lá para ver ninguém sambando e coisa. Não sou diferente de ninguém. Eu só tenho, repito, gratidão. Aí o que é que acontece? Aí pergunta, aí depois, né, na internet, sua renda é de quanto? É de 4 salários mínimos? Ah, você paga o SUS? E eu explicava, olha, eu trabalhei, mas fui dispensada, eu não tive condições de dar continuidade, eu não estou pagando. Ah, mas você operou na Marinha? E quando eu fiz esse exame, na época, o doutor Cássio, cardiologista, que era ele, que eu estava sendo atendida anteriormente lá no Hospital da Lagoa, quando eu fiz esse exame aqui, se não foi esse, é outro que está lá. Eu fiz o da esteira. E o doutor Cássio botava a mão na cabeça, o doutor Cássio coçava, ele saía, voltava. A gente já pensa o quê? Nossa Senhora, já estou com a aneurisma, já está explodindo. A gente pensa, porque as pessoas perguntavam, que barriga é essa grande? E você fica. Então, fora o julgamento das outras pessoas, você fica com a mente confusa. Entendeu? Até então, o mioma. Aí, mas se não, quando é pelo útero, você faz uma biópsia, mas o seu caso nem mais para tirar o tal pelo útero não dá, agora tem que ser pela barriga. Eu não quero nem saber disso. Eu quero me livrar e curar. Mas é tipo assim, mas o problema é pior que a senhora tem no coração. Então, o que ele me passou, que eu tinha um problema grave, eu falei, doutor Cássio, o senhor me ajuda a pedir, através do seu conhecimento, lá na Marinha, o senhor me ajuda. Ele falou, eu vou tentar, eu vou ver com um colega, alguém que possa estar passando no seu caso. Doutor Cássio não está mais lá na Lagoa, não sei o que aconteceu. Aí passei a ser atendida pelo doutor Roberto, tá? O doutor Roberto, que é o cardiologista, que ele não liberou o risco cirúrgico para me operar. Nem o mioma e nem a hérnia, tá? Ele não liberou. Só que como teve esse problema desse cisto, né, que pareceu assim, dessa forma tão agressiva,
tão avassaladora. Aí ele falou, ele tinha falado já antes que ia tentar me internar na clínica de cardiologia, mas não é a hora que ele quer, nem, não é assim. Eu entendo dessa forma. Mas ele me viu, eu falei, doutor, eu tive que esperar ainda o seu dia, que é um dia na semana, que eu tô correndo tudo que é hospital, na cadeira, sentada na cadeira de roda, lá do hospital, com meu filho novamente. Eu falei com outro filho já. Aí ele falou assim, vai, tenta agora na emergência. Eu senti nele que ele ficou com dó, ele já sabia assim, sabe? Que o meu é igual eu falei. Nisso, né, fiquei lá devido a essa dor, torno a repetir. Quando eu fui avaliada para esses 3 médicos, eu fiquei 13 dias, certo? Eu fiquei 13 dias. Foram feitas odoscopia, aí foi feito outra transvaginal que está lá, foi feito abdominal total, foi feito tomografia, que eu até bebi contraste. Eu bebi o líquido, ele me dava uns líquidos, eu bebi contraste, injetou contraste na minha veia. Então eu só tenho gratidão, porque esses exames realmente, se fosse para marcar, até entrar no XREG, até voltar em... Que a clínica da família de onde eu moro, nem aqui na minha casa, que é outra correção que eu vou falar. Até onde eu sei, eu moro aqui tem meses. Antigamente dizem que o médico da clínica da família tem que ver. Gente, não tem como, porque é bilhões e milhões de pessoas numa comunidade, seja comunidade ou não. Eu não moro dentro da comunidade, mas não deixa de ser tudo, enfim, a pessoa está entendendo. Até onde eu sei, a pessoa lá da clínica da família, a que te acompanha, me deu um branco agora o nome daquelas pessoas, que pode ser homem, pode ser mulher, vem na tua casa, que aí consta que você existe, que você está ali. Aí eu falei, mas como? Que eu já fui atendida aqui. Eu passei pelo dentista e ele falou, mas a senhora não aparece aqui, a senhora... Aí depois que me explicaram que enquanto não fizesse a visita, não ia, que o médico não teria nem obrigação de me atender. O doutor que me atendeu lá na clínica da família, daqui de Curicica, maravilhoso, maravilhoso. E esse doutor geral, esse doutor ele é clínico geral, e ele, humanamente, ele até ainda falou, ele falou, segundo até uma das moças lá, falou assim, ele disse que vai lhe atender. E foi o que ele fez, né? Que até então ninguém sabe, botou o soro e aliviou aquela dor. Depois eu baixei no Lourenço Jorge, como eu já falei, e na clínica da família de Jacarepaguá. Que eu estava andando, resolvendo algo, de repente essa dor vinha do nada. Então juntava uma contração, juntava era como a contração com uma cãibra e algo que furava e rasgava. Era essa dor que eu sentia. E insuportável, entendeu? Então é isso. E o que é que acontece? Nisso, a doutora me liberou, repetindo, e o que é que eu fiz? Eu falou, você vai para casa porque a gente tá ligando e agendar a sua cirurgia, porque para a senhora ficar, é mais gasto, não tem necessidade, porque eu não estava mais em soro, né? Alguns dias não estava, já tinha tomado realmente bastante soro, algumas coisas, e então não tinha necessidade de eu ficar ali e ia mais gasto. Então, vim para casa, e quando eu tinha que voltar para internar, para fazer a tal cirurgia, como eu falei, assim, eu estava muito já traumatizada, muito, muito, muito. Gente, foi muita dor, muito sofrimento. Então, é uma coisa daqui, outra coisa dali. Eu só via que falava assim, Maria não quer mais ela. Não sei o que, tem uma história tinha uma história de algo que teria sido relatado. Então, assim, o que eu quero pedir encarecidamente a autoridade maior da Marinha do Brasil, que seja da área de hospital, que eu não estou aqui querendo ver quem é culpado, quem não é. Como eu falei, eu não vou botar na justiça. Não foi de lá da Lagoa. Aí uma pessoa ainda falou assim, mas você, conversando, falou assim, mas você fica com gratidão, não vai salvar a sua vida. Você corre atrás, você pede. Pede, se for preciso, entra. Eu falei, meu pai era da antiga, e que já passaram para mim que eu só perderia o direito se eu fosse casada ou tivesse trabalhado de carteira assinada. Hoje em dia, eu pago, eu sou pai e mãe dos meus filhos, eu pago meu aluguel, eu pago minhas contas, então eu dependo dessa pensãozinha, entendeu? Porque, apesar de eu saber me expressar, como já falaram, eu tenho uma caligrafia razoável, mas eu não consegui concluir meu estudo. Mas eu não sou totalmente, analfabética, mas eu tenho erros de caligrafia, eu
eu botei prioridade trabalho, porque ou eu trabalhava ou passava fome. A histórico da minha família não tem de câncer, nem de parte de mãe nem de pai. Se tivesse, não seríamos, infelizmente, os primeiros nem o último. Se foi o caso, não estou dizendo que... Não quero mais saber se... eu falei, olha, eu estava na clínica da família lá em Santa Cruz, na Areia Branca, e a doutora lá que me atendeu falou que olhou o meu exame de sangue. Eu ainda falei, doutora, eu tô com anemia, eu tô com anemia. Aí ela olhou e falou para mim, tá? Doutora Fernanda falou para mim assim, mas olhou assim e falou, não, mas não adianta, não precisa, não adianta tratar. A senhora sabe como é uma panela furada? Aí eu falei, é mesmo, né, doutora? Vai botar água, vai vazar. Sabe um poço sem fundo? Aí eu olhei aqui, eu tomei um choque, as lágrimas desceu, fui para casa. Dias depois, alguma outra médica viu, até onde eu sei, alguém teria corrigido ou falado que absurdo tal. Aí viu que eu estava com anemia forte, estaria alta, até então ninguém me explicou até que grau estava. Eu só sei que eu estava vendendo meus docinhos e uma das meninas lá da clínica da família chegou, você tem que ir, que você está com problema grave, você tem que... Aí depois querem inverter, botar você como uma irresponsável. Como você é a maluca, você é a delinquente. Aí eu falei assim, eu sei que eu tô com anemia. Quando for assim, você esperar a cliente sair, cliente que eu falo, né, porque é a pessoa que comprava bala, criança, eu morava no lugar e vendia meus docinhos. Aí eu ainda falei, porque a pessoa acha até que eu tô com doença contagiosa. É o quê? Ainda falei assim, é sobre anemia? Tipo assim, sabe? Aí eu falei, se uma doutora falou que não é nada grave, que não tinha que tratar, porque aí eu já começo a imaginar outras coisas. Mas até então, no dia que tinha que estar lá para se consultar, eu fui. Aí a doutora falou, não, passou um remedinho, também não falou se era para repetir, mas passou, né, um comprimido, algo que eu comprei, que também não tinha. E foi assim, eu fiz, dei continuidade, procurando, óbvio, comer o que a gente, dentro da nossa condições financeiras. E depois mudei, vim morar em outro bairro, e assim, se já há muito tempo, se tem um zum disso ou daquilo, mas para mim ninguém deu o diagnóstico de câncer, disso ou daquilo. Torno a dizer, o médico, o ginecologista, depois da internada de alguns dias, aí quando eu fui na consulta, que quando você está internada, você vai, tem um dia que você desce para a consulta, aí na consulta, né, quem está internado, aí o médico me examinou, esse doutor, né, que agora não recordo o nome dele, novinho, aí ele falou assim, eu vou abrir sua barriga toda, aí eu, tipo assim, vou abrir sua barriga toda, o seu cisto está muito grande e tem probabilidade de ser câncer, a probabilidade tá mais de ser por causa disso e disso daquilo, tipo, foi o que ele falou, aí toma mais um baque, aí eu falei, meu Deus, e assim, aí voltei, fiquei lá internada, no sexto andar, depois que eu fui pro andar de ginecologia, que aí era onde era mais tranquilo, onde pessoas já operou, pessoas que estavam só aguardando para ainda ir operar, mas sem tanta sofrência, sem tanta gente falando muita coisa, de dizer que, esse exame que você vai fazer, eu fiz uma que é no reto, que eu também jamais teria condições de pagar. Aí, olha, falando com a moça, com a acompanhante do paciente, esse que ela vai fazer, o médico, a moça novinha, morreu, furou o útero, furou o intestino, não sei o quê. Aí, tipo, sabe, que eu falei, eu não estava questionando trabalho de ninguém, nada. Eu só falava, poxa, eu acho um absurdo gastar uma luva para me dar um comprimido, abrir na mão porque você está manuseando aquela paciente, vim. Então, precisa dar um comprimido, eu não estou com soro, não estou com nada, não estou acamada, eu estou só aqui para aguardar, né, tal a cirurgia, que é o pior, já passou o pesadelo, o que eu sofri lá alguns dias atrás, quer dizer, eu sinceramente, eu me vi um cadáver. Eu estava com o olho, eu falei, meu Deus, quando eu olhei, eu falei, eu morri e não sabia. Eu fiquei até brincando, eu falei, nossa, eu tô com o olho de urso panda, eu tô... Cara, foi uma coisa que foi para me afundar, me enterrar. Foi assim, avassalador. Então, o que eu falo, isso não aparece, o cisto, foi uma coisa emocional, né, que cooperou, mas assim, eu acredito que nas outras, quando eu fiz a ultrassonografia transvaginal alguns meses atrás lá na Lagoa, ele viu, eu vi quando o técnico ficava, chamou outra colega, vem ver isso. Olha, o útero dela tá muito dilatado. Nossa, tá grande. Aí ele falava que algo estava grande, tá comprimindo. Nossa, parecia que ele estava fazendo parte em mim. Eu vou lhe dizer, eu vou falar isso aqui no vídeo, eu ainda falei, nossa, eu não tenho marido, não tenho mesmo,
não tô com nenhum companheiro, não tô mesmo, não vou botar placa correndo, ai, tô a perigo, vem. Não. Então eu fico muitos anos sozinha, muito tempo sozinha, meses, seja lá o que for. Esse negócio essa transvaginal, vou te falar, é uma tortura. Eu ainda falei, meu Deus, ele fica calma. Aí eu fico, não, ele ainda falou assim, fica calma, tá já acabando. E eu tô aguentando, né? Porque aí nossa, aí eu falei, meu Deus, o que será que eu tô aí dentro? Então aí falava assim, tá empurrando, tá? Quer dizer, alguns meses atrás, essa transvaginal era para ter sido, né, alertado lá na ginecologia. Torna a dizer, eu estou fazendo esse comentário, porque tudo tem que ir marcar, tem a espera. Na verdade, a abdominal tal, quando eu fui marcar, esse exame aqui, que a doutora pediu, a minha ginecologista, ela ainda falou assim, você faz um exame que aqui não está fazendo. Tem uma clínica aí fora, tal. Eu fiz esse exame, eu fiz particular também. Esse exame aqui mostra que eu não vou nem tão cedo entrar na menopausa. Então, como ela teria pedido assim, a outra amiga dela, ginecologista, que essa outra doutora que me atendeu, também, o que eu entendi é dizer, no meu caso, eu operaria logo a senhora. Porque eu ainda lembro que ela falou assim, vai ficar perdendo muito sangue, não, também. Então, assim, na verdade, assim, agora por último eu fui atendida pela doutora Paola, né? E pela outra doutora, que agora me fugiu o nome, que era bem novinha, entendeu? E no caso a doutora Larissa, que é uma bem novinha, até falava pra ela, Josi, eu tive um cisto também no ovário, ela contando assim pra mim, a doutora Larissa. E depois veio a doutora Paola. Eu ainda falei, nossa, eu consegui uma doutora ginecologista aqui tão boa. Mas aí o que eu falo, pior do negócio de trabalho, eu morando em lugar longe, eu falei, quando eu vim no raio da consulta, eu me atrasei, aí fui atendida por uma outra. E, meu Deus, parece que é um troço que fizeram, um troço que para tudo dá errado. Aí eu ainda falei, nossa, eu tava em algum lugar aqui desse hospital e uma pessoa falou, olha, eu conheci essa doutora em tal lugar, ela também consulta em tal lugar, e ela é maravilhosa. E vim trabalhar aqui, ela é daqui. Eu falei, então é para ela que eu vou. Porque eu comecei, na verdade, sendo atendida pelo ginecologista. Aí, quando ele me passou um remédio, na época, de hormônio, eu me lembro que até hoje eu fiz até o vídeo, que eu perdi. Eu falei, doutor, eu comecei a tomar esse remédio, e eu tive uma hemorragia, sem sentir dor, sem cólica, e eu fiz, assim, sabe, eu fiz esse vídeo que eu pensei que eu tava morrendo, porque eu sentia como se eu tivesse me indo. Então, assim, eu tava escovando o dente, quando eu virei, veio aquela placa de sangue e foi indo. Aí minha filha ainda falou assim, mãe, deve ser alguma coisa, mãe. Acho que é o remédio que a senhora tá tomando, a senhora não ficava desse jeito. Aí eu falei assim, então eu vou parar e vou lá no hospital da Lagoa e vou falar para esse tal doutor. Aí foi onde eu parei com o remédio e é onde eu relatei isso. Isso, quer dizer, já vem de um tempo. Aí eu pedi para mudar para mulher, para a doutora mulher, porque eu falei, gente, com mulher fica mais à vontade. Que eu tenho um problema terrível também na hora de fazer exame de ginecologia, que eu fico travada, me dá eu não sei. Até teve médico que já brincou, quero ver na hora de ganhar filho, se você vai. Aí eu falei, não, eu não sei o que é que acontece, mas enfim, não vem um caso agora. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, aí o que eu fiz, corri, né, no Hospital da Marinha, aí eles me explicaram, eu falei, cadê aquele pedido que eu fiz para retornar, foi deferido ou não foi? Que ano, que coisa, eu falei, meu Deus, a gente com mudança, bota papel aqui, papel ali, aí eu corri, aí nisso, como era para dar entrada, eu falei, bom, já que ela não mandou ir tão cedo e nem em jejum, aí, quando eu já estava indo para me internar, aí ela, não, volta porque essa hora não interna mais, 2 horas da tarde. Aí voltei. Aí eu falei pro meu filho, vou na Marinha lá na cidade. Foi o que eu fiz, corri na Marinha lá na cidade e desesperada pedindo ajuda. Aí ele falou, volta lá no hospital e pede então esse tal papel que o médico fala que a senhora tá com coisa grave para poder ser avaliado. A pessoa, né, esse senhor que é da parte do médico, ver se vai lhe aceitar ou não. Óbvio, nisso eu falei, aí na quinta-feira que era vai internar de novo. Aí na quinta-feira era o dia do cardiologista, do doutor Roberto. Aí o doutor Roberto, eu estive na Marinha, eu pedi, o senhor me dá aquilo que o senhor falou, o papel que o senhor escrito, onde que o senhor viu algo tal, que é sério tal. Aí ele pegou todos os meus papéis, botou, e lá
Aí onde o rapaz na Marinha até me chamou a atenção. Ele falou engraçado, né? Falaram até você entrar na justiça, falar que a senhora tá com uma coisa grave. A senhora vai ter que botar um stand, é uma molinha, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho condição de fazer particular e aqui fora, como eu não tô pagando SUS, não é tão fácil assim. Então, se eu for entrar na fila, não sabe se lá Deus se eu vou fazer quando. Aí ele falou assim, olha só. Aí ele me mostrou assim, tá vendo isso aqui? Ele botou tudo ali, mas aqui tá escrito funcionando normal. Então, tipo assim, fica como quem quer dizer, que coisa grave é essa? Mas aí, os outros papéis, voltando ao assunto, do cisto, do ovário direito e do mioma e da hérnia, isso aí tá tudo lá, entendeu? Eu tenho coisas antigas, mas assim, se eles falavam que se ele não liberou para fazer essa cirurgia por causa desse meu problema do coração, onde ele falou, vou tentar arrumar uma internação na área de vascular, de coração, mas como eu falei, não fui encaminhada para essa área, que seria o quê? Tratava esse negócio e depois fazia cirurgia. Mas lá atrás, alguns anos atrás, já se vem falando estranho de operar você operar mioma, porque você perde muito